lamentavelmente, começamos com uma notícia muito triste. Morreu Zagallo. Zagallo eterno tem 13 letras. Zagallo se foi, passou a eternidade. Viveu 92 anos com a mesma fibra e galhardia desde seu surgimento para o futebol. Foi o maior representante do futebol brasileiro, só comparável a Pelé. Mas até mesmo em relação ao rei, ele teve lá suas vantagens. Ganhou 4 Copas do Mundo. Zagallo foi revolucionário. Como jogador, exerceu mais de uma função em campo, numa época em que cada um fazia o seu. Como técnico, achou lugar no seu time para jogadores da mesma posição, porque queria o maior número possível de craques dentro de campo atuando na equipe. E como coordenador técnico, entendeu a importância de ser escudo para seu técnico, no caso, Parreira, para que ele executasse os seus planos dentro de campo com o time. Zagallo, o velho lobo, ao mesmo tempo ranzinza e dócil. Defensor intransigente da amarelinha, a camisa da seleção brasileira, seu segundo maior amor. Sim, porque o primeiro foi Dona Alcina, que marcou o casamento deles para o dia de Santo Antônio, 13 de junho. Desde então, o 13 passou a ser sua marca. Brasil campeão tem 13 letras. Argentina vice também, vociferou o Zagallo em dado momento depois de um título da Copa América diante dos microfones de rádio e televisão. E daqui fazemos a nossa paródia. Zagallo eterno também tem 13 letras. Zagallo montou a maior seleção de todos os tempos, a tricampeã de 70. Dizia-se que Gerson e Rivelino não podiam jogar juntos por terem as mesmas características. Zagallo inventou o ponta recuado e adaptou ali Rivelino. Clodoaldo e Piazza eram da mesma posição, mas Zagallo recuou Piazza para ser zagueiro e colocou Clodoaldo ao lado de Gerson. Até João Saldanha achava inviável Pelé e Tostão juntos, mas Zagallo achou para Tostão a posição de falso 9, já naquela época. Era ou não era alguém muito à frente do seu tempo. Zagallo do aviãozinho, do vocês vão ter que me engolir, dedo na cara, das resenhas com jornalistas sem medo de ser confrontado. Tinha suas convicções. Zagallo da aceitação por todas as torcidas do Rio de Janeiro. Esse alagoano mais carioca do mundo. O técnico corajoso e convincente ao mexer com os brios de seus jogadores antes de uma disputa de pênaltis em plena Copa do Mundo. Ah, Zagallo, que sai de cena deixando cravado na memória e no coração de todos os brasileiros o seu legado. 4 títulos mundiais. De repente, somos surpreendidos com um grande impacto negativo, a perda de uma grande personalidade, às vezes um ente querido nosso, ou às vezes um ente querido da nossa profissão. E essa foi a sina desse programa hoje, foi o destino traçado com a morte de Zagallo. Nós queremos fazer as nossas últimas homenagens a esse nome, a essa lenda do futebol brasileiro, que é Mário Jorge Lobo Zagallo, que vai continuar, como disse, eterno em todas as nossas transmissões, em todos os nossos comentários, em todas as nossas reportagens. E eu quero ouvir alguém que esteve com ele ao longo de muitos anos, muito antes de mim, muito antes da maioria de nós, que esteve com ele dentro do campo, que esteve com ele nos grandes momentos e até nos mais difíceis do futebol. Boa tarde do meu querido Canhotinha de Ouro. Geraldo e amigos da Super Tupi. É um dia, como você colocou bem aí, muito triste. Perdemos um companheiro, perdemos um super treinador e um super homem, né? Por tudo isso que ele passou, esses 90 e tantos anos de glórias, de tristezas, né? Dentro e fora das 4 linhas, mas sempre reagiu a isso tudo, né?
sempre botando o coração na frente, principalmente em se tratando de seleção brasileira. Era um negócio à parte na vida dele. Ele largava tudo para se dedicar totalmente à seleção brasileira. E como você vê, muitos ex-jogadores dizendo que ele foi pai deles, exatamente pela parte que tocava ele fora das 4 linhas. Dentro das 4 linhas nós não vamos nem discutir, porque foi um estrategista, né? Ele pensava nas coisas, nos esquemas, como colocar esse esquema para tais jogadores, e treinava aquilo e discutia aquilo com a gente ou com os jogadores. Serve assim? Não serve assim? Assim é melhor? Então ele sempre dividia as coisas. Agora, a gente ficava envaidecido, que ele discutia com a gente, dividia com a gente aquele talento todo dele. Às vezes era difícil de entender. Aí tinha que baixar a cabeça e dizer: sim, senhor, o senhor está certo. Então, a gente perde um grande amigo, um grande companheiro. Eu gostaria de ter ido ao enterro, mas não tenho a mínima condição. Não tenho a mínima condição. Então, eu prefiro rezar pela alma dele, que eu sei que está com Deus. É só isso. Tá bom, Gerson, muito obrigado, Canhotinha. Canhotinha está de férias, está em casa, e evidentemente que num momento como esse, Gerson é muito emotivo, vocês sabem muito bem disso. Cada vez que ele fala de um assunto mais difícil, ele se emociona quando perde um amigo como esse, né? O Zagallo era meu amigo de muito menos tempo, imagine do Gerson, que o acompanhou desde o princípio da sua vida, da sua carreira. Os dois são contemporâneos, mais ou menos contemporâneos, mais ou menos a mesma idade, mais ou menos o mesmo tempo de futebol, e evidentemente que o Gerson se emociona. Eu só não queria perder essa oportunidade de te dar um microfone para você fazer essa despedida, porque tinha certeza que você não conseguiria ir lá na CBF ao velório, por essas questões todas emocionais, mas fique com Deus, Gerson, desfrute aí do seu período de descanso. Daqui a pouco você estará de volta aqui ao microfone da Tupi, no Bola em Jogo e nas nossas transmissões. Um beijo para Maria Helena, fique com Deus, grande abraço, Gerson. Obrigado, Heraldo. Um beijo para todo mundo aí. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado aqui nosso pedido. Eu fiz um pedido ao Gerson para que ele falasse sobre a morte do Zagallo, por causa dessa proximidade que ele tinha do Zagallo. Exato. Outro grande nome da história do futebol, que conviveu com o Zagallo e que evidentemente nesse momento faz a sua despedida do velho Lobo. Boa tarde, Dé. Boa tarde, Heraldo. Heraldo, você fazendo a introdução aqui do programa, você ficou minutos aqui fazendo um resumo do que foi o Zagallo. Só que ele não morreu não, Heraldo. Enquanto existir futebol, eu acredito que futebol vai ser eterno e nunca mais vai deixar de existir. Como o Zagallo vai ficar de fora da história do futebol? Nós vamos passar. Daqui a pouquinho somos nós. É a única coisa certa na vida, é que a gente uma hora vai embora. E aqueles que deixam a lembrança, por exemplo, como o craques, o Pelé e o Garrincha, enquanto tiver futebol, eles são eternos. Tem que falar neles. Tem que falar no Zagallo, uma referência que foi no esporte, e muito mais do que isso, não só como técnico, como jogador, mas e a figura humana do Zagallo? Quem teve a oportunidade de conviver com ele? Como Gerson numa situação muito maior do que eu. Eu tive a honra e agradeço a Deus
o privilégio de ter sido comandado pelo Zagallo como jogador de futebol, não só no Botafogo de futebol regata, como ele me levar para o Al-Hilal na Arábia Saudita. Pelo amor de Deus, eu sei o que é, o que foi e o que sempre será como técnico, como jogador e como figura humana, Mário Jorge Lobo Zagallo. É imortal, Heraldo. Não tem como morrer. Então fica aqui o meu beijo especial aos familiares, aos milhões de fãs e amigos. Ele não morreu, gente. Ele é imortal. Um beijo, meu mestre, meu querido amigo e o maior técnico de futebol mundial de todos os tempos. Um beijo do seu eterno fã, Dé o Aranha. Descanse em paz, meu parceiro. Muito bem, Dé.